Boa noite, meus amigos e minhas amigas. E as notícias sobre o futebol não param. Aqui é o canal Levi Lafetá do Jornal Tribuna Mineira. O Jornal Tribuna Mineira já existe há muito tempo e transformamos também o Jornal Tribuna Mineira aqui no canal Levi Lafetá. E hoje, a notícia do dia: Neymar vai ganhar 2.400.000 por dia, lá juntinho com o R7, o Ronaldo português, lá no mundo árabe. O Neymar tentou fazer as duas coisas, se divertir e jogar futebol, e não deu certo. Neymar tentou de forma diferente de um Messi, de um Ronaldo, de um Kaká, ser o melhor do mundo, e não conseguiu. Porque normalmente os jogadores que chegam a ganhar o título de melhor do mundo também têm um comportamento melhor do mundo fora de campo. E não foi o que aconteceu com o Neymar. Neymar foi cercado no início da sua carreira por muitos que gostam de oba-oba, gostam de teatros, fazer teatros. O Neymar ganhou apelidos de Caicai e outros apelidos mais que eu não quero entrar. Então, no meu entendimento, com 2 anos de contrato, ele termina lá o futebol para onde ele foi, com 34 para 35 anos. Será que um selecionador brasileiro vai convocar o Neymar se ele está simplesmente se juntando àqueles jogadores que já estão aposentados e que jogavam na Europa? O Messi, por exemplo, não aceitou a proposta. O Messi está fazendo sucesso no futebol dos Estados Unidos, marcando gols maravilhosos. Então o Neymar, para mim, se aposentou, porque sempre gostou de uma vida alegre, divertida, fora de campo, e nunca teve aquela preocupação de mostrar para o torcedor que gosta mesmo de jogar futebol somente. Mas o Neymar será muito feliz lá, porque ele é mais um show e não aquele jogador de decisões, jogador como Ronaldo Fenômeno, como Ronaldinho Gaúcho, como Messi. Ele é mais de dar espetáculo, dar shows. Bom, e dando uma virada na página, o Cruzeiro ontem jogou muito bem contra o Palmeiras, muito bem mesmo. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Palmeiras. O Cruzeiro não ficou esperando o Palmeiras. O Cruzeiro, meus amigos e minhas amigas, não teve sorte. E no último minuto de partida, uma falta cobrada lá pelo Veiga, apareceu lá o argentino que estava no banco, que tinha 4 minutos que havia entrado e marcou o gol da vitória do Palmeiras. É isso aí. O Palmeiras é um time que está treinado há 3 anos, joga por música, não é considerado uma seleção, ou então um Real Madrid, ou então um Barcelona, mas para o futebol brasileiro ele ganha muitas partidas exatamente pelo conjunto que tem. Mas já não é mais aquele Palmeiras que
que todos aplaudiam, hoje já tem as suas falhas e aquelas jogadinhas preparadas pelo Abel Ferreira já estão sendo marcadas bem de perto, porque se deixar um pouco de espaço, aparece o Rony que chegou até a seleção brasileira, coisa que eu jamais esperava ver na minha vida de jornalista, o Rony chegar à seleção brasileira. Então, o futebol tem essas surpresas. E quer falar mais de surpresas? O Varela hoje levou um soco no nariz, né? E o Gerson, aquele mesmo Gerson, que ao sair para jogar no futebol francês, fez declarações de amores ao Flamengo, e hoje, num treinamento lá no Urubu, na cidade do Urubu, né? Ele simplesmente, Gerson se desentendeu com Varela, o uruguaio Varela, e deu um soco no nariz. O Varela foi parar no hospital. Inclusive, as últimas notícias é que o Flamengo está preparando uma máscara para que ele possa jogar amanhã contra o Grêmio, para decidir quem é que vai para a final da Copa do Brasil. É o futebol rico do Flamengo, um futebol que não tem ninguém à frente com competência. Agora mesmo aconteceu o caso do Pedro. O Pedro, que levou também uma burdoada do preparador físico do São Paulo, e pronto. O que vale? Para que contratações mirabolantes? Como é contratar, por exemplo, aquele menino, né, que veio de lá do Benfica por milhões e milhões de reais, e ele não joga? Mas ele, o Gerson, eles não estão nem esquentando a cabeça. Ganharam muito dinheiro. E é um erro muito grande. Um jogador que sai para a Europa e chega na Europa, não tem mais condições de se transferir para outros clubes, sinceramente, o retorno ao Brasil é uma perda de tempo, porque acaba totalmente aquela vontade de jogar bem para aparecer para o mundo. Então, esses jogadores, eles não servem para nenhum projeto. Pelo contrário, eles tiram a vaga de jogadores novos. Jogadores novos que, às vezes impensadamente, são transferidos para outros clubes, e aí vem o desânimo, porque o desejo daquele menino que iniciou, por exemplo, no Flamengo, no Botafogo, no Vasco ou no Atlético, seria jogar no time principal desses clubes. E aí a gente começa a ver, anos depois, jogadores aí pelo meio da rua. Por quê? Decepcionados com o futebol. E o futebol mineiro está aí tentando recuperar o tempo perdido. O América vai bem em competição internacional e vai muito mal no campeonato Série A. O Galo ganhou do Bahia, mas não convenceu, e aí as histórias que estamos ouvindo é que o Filipão poderá colocar 3 zagueiros, ao invés de jogar com 4 zagueiros. O Filipão tem que realmente mudar para poder aproveitar as características dos jogadores que ele encontrou na cidade do Galo. Não adianta ele querer mudar as características dos jogadores para impor a sua tática. A tática do Filipão sempre foi aquela tática de
retranca e pegar o adversário no contra-ataque. E hoje o Galo não tem jogadores para isso. O Paulinho não é um jogador velocista. E além de não ser velocista, ele não nasceu para fazer gols. Como já ficou claro que ele simplesmente é um jogador que joga bem, que pode ser um jogador para criar jogadas, mas ele não é isso tudo que falam. E é um jogador, como eu lhe disse, ele está prestando serviços ao Atlético. O passe, como se falava antigamente, que hoje são direitos federativos, pertence ao Paulinho. Então o Paulinho falou, olha, eu vou aqui jogar, vocês me pagam tanto por mês, e se aparecer um clube interessado, eu te dou tantos por cento, falou para o presidente, estou dando por cento. Então ele veio do Vasco, foi criado no Vasco, e depois foi para fora, mas não rendeu nada. Então, a partir do momento que o Atlético achar um comprador para o passe dele, o Atlético vai receber um percentual. Assim é o caso do Pavon, é assim no caso do Batalha, como já expliquei aqui várias vezes, a diferença que é um jogador que o clube adquire o passe e o jogador que simplesmente joga prestando serviço. O Arana, por exemplo, é um jogador do Atlético, entendeu? O Jamerson já não é do Atlético, é na mesma situação do Paulinho, entendeu? Ele está prestando serviço. Então, esses jogadores que estão prestando serviços receberam, na época da contratação, a promessa de que o Galo estaria muito bem nas páginas de todos os jornais eletrônicos do mundo, para que eles, jogadores que prestam serviços, né, eles estariam sob a vista daquele clube que interessasse em contratar jogadores brasileiros. Mas não é isso que vem acontecendo, justamente porque o Galo não cumpriu. Não cumpriu com o treinador Cudê foi embora, e não cumpriu com determinados jogadores que também já foram embora. E a notícia, uma notícia muito agradável para o futebol mineiro. Hoje, o Everton Guimarães se despediu da Itatiaia, foi galgar novos rumos, foi procurar novos horizontes. Então, o Everton Guimarães já não faz parte mais da equipe esportiva da Itatiaia. É aquilo que nós havíamos falado, que havia necessidade da Itatiaia também renovar a equipe de jornalistas esportivos com outra mentalidade, pessoas mais atualizadas, entendeu? Para poder dar as suas opiniões para milhões, né, de pessoas pelo Brasil afora, porque além de ser a melhor emissora aqui do estado de Minas Gerais, lógico que outros estados também escutam a Itatiaia. Então, parabéns para a administração da Itatiaia, que começou a renovar, que traga para o lugar do Everton uma pessoa mais atualizada, principalmente uma pessoa, se possível, que tenha trabalhado nos bastidores do futebol, e não mais um torcedor com o microfone ao lado. Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Eu sou jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas e general manager de futebol. E se tem alguma dúvida sobre o meu trabalho, basta olhar aqui logo a seguir abaixo o link do Bureau Esportif Lafetá. Lá os senhores vão encontrar o meu trabalho. Então, isso que quando eu peço, não é para esnobar, é para respeitar o senhor que está, ou a senhora que está aí na telinha, me assistindo. E peço que inscrevam-se e colaborem com o canal. Boa noite mesmo de Levi Lafetá.